Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 39 do nono ano. E o assunto da nossa aula é Era Vargas e a construção da identidade nacional. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: explicar acerca da construção da identidade nacional do Estado Novo por meio da educação e cultura, identificar as principais características da educação no período do Estado Novo, determinar a política indigenista no governo de Vargas, reconhecer a importância do Departamento de Imprensa e Propaganda DIP no controle da imprensa e propaganda política, apontar a importância da rádio e do cinema na construção da identidade nacional. Antes de mais nada, separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático que contempla esse assunto, assim como o caderno de história para as anotações e depois realização das atividades, lápis, caderno e, lápis, caneta e borracha. A gente fala toda vez e acaba esquecendo, né? Mas então vamos continuar com a aula de hoje. Sobre a construção de identidade nacional. Nesse sentido, entendam que a identidade nacional era como o brasileiro deveria ser visto e se enxergar. Então, os discursos oficiais pregavam a formação de um novo homem dentro do Brasil, né? Um novo cidadão, novo homem, nova mulher, tá? Havia a ideia de um fortalecimento da nação, um fortalecimento desse aspecto do Brasil, tanto na visão dos brasileiros, mas na visão dos países estrangeiros, e isso um desenvolvimento de um sentimento de brasilidade, daquela valorização de ser brasileiro. A ideia da criação de uma identidade nacional não era nova no Brasil, não era algo do Getúlio Vargas, porque desde o século XIX, início do século XX, já era uma preocupação, principalmente dos setores de intelectualidade brasileira. Eles tinham por objetivo identificar e valorizar os traços fundamentais da nossa sociedade, da nossa cultura e também do nosso povo brasileiro, inspirando, inclusive, a questão dos artistas românticos e depois a Semana da Arte Moderna de 1922, que a gente estudou em uma das aulas que tratamos sobre a questão dos trabalhadores e também do modernismo. A educação e a cultura na formação dessa identidade nacional desempenhava um papel assim importantíssimo e estratégico nesse processo. A exaltação do ideal nacionalista era ideal à política centralizadora do governo de Vargas. Getúlio estava interessado em criar uma associação entre um líder forte, que seria ele, um brasileiro orgulhoso de sua identidade e um país que fosse integrado à modernidade. Por meio de todo esse conjunto é que a cultura e a educação elas iriam enraizar tudo isso. O objetivo de Vargas, muitas vezes ele contrariava os interesses das elites regionais, que elas queriam continuar com esse poder e ele queria centralizar nas suas mãos. Sobre a educação nessa conjuntura, nesse processo de construção da identidade nacional. O governo Vargas, então, objetivou a formação de uma nova elite intelectual, por isso ele organizou uma educação em nível nacional, embora fosse uma atribuição dos estados cuidar da parte da educação, mas ele juntou para ele essa responsabilidade. No ensino fundamental e ensino médio, que era o primário e o secundário, como chamado antigamente, se estabeleceu um currículo seriado, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, assim por diante. Também foi estabelecida a frequência obrigatória,
se não atingir tal percentual reprova. E a educação escolar passou a ser laica, ou seja, sem a intervenção da igreja, e pública para todos os cidadãos brasileiros, sem exceção. Instituiu-se a exigência do diploma de nível médio para o ingresso no ensino superior. Isso até hoje, você tem que se formar no ensino médio para entrar numa faculdade, né? E houve também o incentivo ao ensino profissionalizante e à educação de adultos por meio de cursos supletivos. Aqueles que não tiveram a educação no tempo certo, eles vão frequentar cursos supletivos. Hoje nós temos, por exemplo, em termos do município de São Bento do Sul, da rede municipal, é EMEJA, que trata da educação de jovens e adultos. O EJA, em termos nacionais, então tem a rede pública, a rede privada, COEP, tem a questão do SESI, que trabalha com a educação de jovens e adultos, mas já era uma preocupação lá do governo Vargas, afinal o número de analfabetos do Brasil era muito alto. Os resultados dessa reforma educacional de Vargas foram o aumento das matrículas nas escolas primárias, secundárias e também superiores, né? Primárias, lembrando de primeira a quinta série, aliás, a quarta série, e secundária da quinta série, ou ginásio, que a gente chamava há tempos atrás até o ensino médio ali, e ensino superior, que seriam as faculdades, universidades, enfim. Houve uma queda importante nos índices de analfabetismo, até por conta dessa entrada das pessoas que não tiveram acesso à educação nos cursos supletivos, porém ainda esses números eram muito baixos se comparados com outros países. Para propagar então o ideário nacionalista, Getúlio ele utilizou como estratégia viagens ao interior do Brasil, principalmente para regiões habitadas por povos indígenas. O objetivo dele era ocupar e favorecer as atividades econômicas em terras mais distantes do centro-oeste e do norte, por meio da construção de rodovias e de incentivos à imigração. O discurso de Vargas era levar civilização para enormes vazios demográficos e unificar a nação. Como assim levar civilização? Como se os índios não tivessem civilização alguma, não fossem pessoas, fossem atrasados? Será que essa era uma visão que respeitava essa particularidade, essa cultura do índio? Em 1938, ele lançou uma campanha chamada Marcha para o Oeste. Já em 1939, ele criou o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, e entregou a direção ao Marechal Cândido Rondon. Essa política indigenista de Vargas enaltecia os indígenas e colocava-os como símbolos da brasilidade, entendendo que eles eram uma das raízes do povo brasileiro. A intenção dele era integrá-los ao conjunto da sociedade brasileira para viverem de acordo com os direcionamentos do Estado e a cultura dos não-índios. Mas isso não é legal, porque ele não respeita a vontade e os interesses dos povos indígenas. Eles não foram consultados sobre o que queriam e o que precisavam. Eles eram considerados incapazes de decidir, por isso que o Estado decidia por eles. E eles eram vistos como inferiores que necessitavam dessa tutela por parte do Estado para definir o que eles precisavam e o que não. E isso vai gerar uma reação por parte dos indígenas. Claro, alguns grupos aceitam essas ações do governo, mas outros rejeitaram. Chavante, que eram habitantes do Mato Grosso, viviam da caça e da coleta de frutos da região. Eles reagiram a essa política integradora do Vargas e assassinaram os 6 integrantes de uma expedição que foi enviada
para a aldeia, para civilizá-los. Então, nesse sentido, entendam que não foi respeitada a vontade e os interesses desses grupos. Foi uma forma de mostrar, olha como eu sou bonzinho. O Getúlio Vargas foi um dos primeiros, o primeiro, aliás, presidente a ter esse contato mais próximo com os indígenas. Uma forma de tornar a figura de Vargas uma figura assim popular, próxima do povão. Sobre a questão do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi criado em 1939, e tinha por objetivo difundir a ideologia do Estado Novo entre as camadas populares. Como tarefa, ele tinha coordenar, orientar e centralizar as propagandas produzidas pelo governo ou por empresas privadas, controlar as produções artísticas, percebam uma censura muito forte, implantar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do Estado e organizar as manifestações cívicas, festas patrióticas, exposições e concertos. Era submetido diretamente ao presidente, era o presidente que determinava as ações desse órgão. Por isso ele tornou-se um dos mais poderosos órgãos do período. A propaganda governamental e a censura eram realizadas pelo DIP. E o controle dos meios de comunicação e da produção cultural, como a imprensa, a indústria fonográfica e os programas radiofônicos. Além disso, eles distribuíam cartilhas voltadas para a educação de crianças e jovens, com o propósito de promover uma ideologia de apoio ao regime e ao governo. Então, usando da educação e da cultura para fazer com que as pessoas aceitassem todas essas ações do governo e ainda valorizassem elas. Era uma espécie de doutrinação do povo. Sobre a Rádio Nacional, verbas oficiais facilitavam então que um elenco de grandes estrelas, como pode ser observado na imagem, reproduzissem valores e os comportamentos considerados adequados para aquela época. O DIP, ele interferia na produção musical, incentivando canções que, percebam aqui, exaltavam o trabalho e eram contra a vida boêmia. Então, neste sentido, construção da identidade nacional, o cara trabalhador, o cara que é contra essa bagunça, que até então brasileira é só relacionado ao carnaval. E até hoje, né, a questão da música, da festividade, mas não é voltado para o trabalho, tem esse jeitinho brasileiro. Ele queria tirar isso das costas, da imagem, do estereótipo do brasileiro, torná-lo algo que valoriza o seu país, algo que um cidadão nacionalista, né, que tem orgulho do seu país e que seja visto dessa maneira por povos estrangeiros, aliás, por países estrangeiros. A rádio, então, era um instrumento para a difusão dos ideais de identidade e cultura nacionais em um regime forte. No ano de 1938, é lançado o programa de rádio A Hora do Brasil. E esse programa transmitia diariamente os principais atos do governo, música brasileira e notícias de diversas regiões do país. No ano de 1962, A Hora do Brasil passou a chamar-se Voz do Brasil, programa que é transmitido até os dias de hoje. Há pouco tempo ele era transmitido às 19 horas, atualmente às 21 horas. Ele é transmitido e também passa as ações do governo especificamente. É o momento de você escutar projetos de lei que estão tramitando ali entre o governo, Câmara de Deputados, senadores, enfim. Então, é por meio desse que o povo tem essa ligação, digamos, com o que está acontecendo em termos nacionais. Sobre o cinema vai ser um importante artefato também na construção dessa identidade nacional.
Teve um grande impulso na era Vargas por meio do Instituto Nacional de Cinema Educativo, INCE, e também do DIP. O Estado Novo, então, financiou, regulou e promoveu o cinema e era um instrumento educativo na difusão da imagem de um Brasil moderno e um sentimento de brasilidade na população, essa valorização pelo país onde eu moro. Filmes como O Descobrimento do Brasil, Os Bandeirantes, do cineasta Humberto Mauro, foram encomendados e financiados pelo Estado Novo. Eram exemplos de produções que exaltavam o país, exaltavam determinados personagens, grandes feitos heróicos, eu diria assim, em momentos importantes da história do país. Os bandeirantes, como aqueles responsáveis por desbravar o país, reconhecer novos territórios, o descobrimento, essa chegada dos europeus e a conquista do país, que vocês sabem que descobrimento não foi porque o Brasil já era reconhecido fazia muito tempo. Na próxima aula, iremos falar sobre o fim do Estado Novo, o retorno da democracia, ou seja, essa participação do povo na política, e o governo do Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente deste período. Agora vocês irão realizar a atividade referente a este assunto com o objetivo de revisar o conteúdo e também fixar algumas informações. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!